Olá, tudo bem? Vamos começar hoje com fluência de dados, continuando, finalizando, PLN, processamento de linguagem neutra. Eu sempre falo programação. Vou compartilhar a tela, vamos ver se ela já vai compartilhar, que às vezes ela dá uma travadinha. Espera aí, compartilhar a tela, esperar só um pouquinho. Hum, Compartilhando, tá? Bom, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o único que falta, que é o flashcard. Acho que são 60 e poucos, 55, tá? Só relembrando, eu estou aqui com a pila do estratégia, tá? Que é com base nela que a gente faz o estudo. Vamos só repassar para ver se a gente realmente viu tudo. Então, os conceitos básicos do processamento de linguagem neutra. Trata-se de um ramo da inteligência artificial que ajuda computadores a entender, interpretar, manipular a linguagem humana. O PNL, o PNL permite que a máquina leia atentamente a linguagem humana para interpretar comandos, responder a perguntas e realizar tarefas. Não estou enxergando muito bem, não sei se vocês repararam, mas eu estou sem óculos. Eu perdi meu óculos. E como eu disse, né, eu imprimo 4 páginas numa, então fica bem pequenininho. Então por isso que às vezes eu dou uma travada porque eu não enxergo, tá? E ainda mais tá em negrito, e aí eu pintei de rosa, e aí tá daquele jeito. Bom, então em resumo, o próprio nome diz, né? Processamento de linguagem natural. O que que é? É o sistema, o processamento, entendendo a linguagem de uma forma natural. Tem diversas ferramentas, né, que a gente sabe que faz hoje, fluência de dados é uma de inteligência, desculpa, Notebook LM é uma que faz inteligência artificial, ChatGPT, vários chatbots, né, chatbot, acho que chama. Essas ferramentas que eles precisam entender. A gente sabe que a grande dificuldade é a ambiguidade. Por quê? Porque algumas palavras podem ter dupla interpretação. O exemplo que a gente tem clássico é manga, pode ser manga de feira, manga de manga, né? De roupa. Tem até uma gíria que fala, tipo, tá mangando comigo, tipo, de manga, tá? Mangou, uma coisa assim. Então, se usa gírias também o sistema não compreende, tá? Então, essa é a grande dificuldade. Aí, aqui ele traz a introdução, aqui ele traz até o exemplo que eu dei. A manga veio para o Brasil. A artigo, manga, substantivo, verbo, é uma pergunta. Verbo veio, do verbo vir, preposição para o artigo e Brasil substantivo. Aí aqui ele traz, parece que tem um município no estado de Minas Gerais que chama Manga. Ele traz a manga de roupa. Parece que tem um jogador também da seleção brasileira, que o nome dele era Manga. Tem a fruta. Gênero de traça da família Artidae, como se fosse uma espécie de borboleta, chama manga. E questão do verbo mangar, aquele que eu falei. Ah, tá mangando comigo? A manga é tipo, tá zoando comigo? E eu achei que era uma gíria, não, mas é a flexão do verbo mangar, tá? Beleza? Aí ele traz essas descrições, ele traz também definição de processamento de linguagem natural, que a gente também já viu, que é a fonologia, que são sons, morfologias, que são as palavras, síntese, que é a estrutura da frase, semântica, palavra que compõe, né? E pragmática, realmente significado mais aprofundado do contexto considerado no texto. Processamento de linguagem natural,
Então, a fonologia é o som, morfologia e síntese é a estrutura, e o significado é a semântica pragmática, tá bom? Então, ele traz aqui. Ele traz também as principais aplicações, a gente viu, classificação do texto, que é uma forma de mineração do texto, que usa o algoritmo, aprendizado de máquina para ordenar e classificar documentos e textos, análise de sentimentos, essa tecnologia pode ser utilizada para determinar se um texto é positivo, negativo ou neutro. Lembra que ele até trouxe uma palavra que era negativa, mas num contexto positivo? Isso confunde também as máquinas. Identificação de idioma, a gente sabe, né? A gente tem o Google Translator, a gente tem outras ferramentas de inteligência artificial de tradução, então ele identifica o idioma. Tem o Google Translator faz isso também, você coloca qualquer idioma, ele interpreta aquele idioma e traduz, ele fala, você está falando em grego, ele traduz para o idioma que você quer. E reconhecimento de fala, a transcrição, né? Hoje a gente tem muito disso, tem até no WhatsApp, a gente grava áudio, e ele transcreve, você pode fazer textos no chat GPT falando, enfim, ele tem bastante coisa, tá? Deixa eu tirar um pouquinho. Ixi, será que se eu parar de compartilhar, depois eu vou conseguir compartilhar? Parar o compartilhamento. Que aí vocês veem aqui maior, tá? Análise gramatical, que é a análise da estrutura de uma frase, ele também considera, né, para interpretação. Extração da informação, que é extrair a informação desejada, então ele pega ali aquela palavra-chave, para extrair dali ele consegue sintetizar a resposta. Modelagem de conhecimento, que é a estrutura e o significado de um conjunto específico de conhecimento. Beleza? Ele traz aqui exemplos, corretores ortográficos, ferramentas de tradução, bots de mensagens, acho que é bots de mensagem, função autocompletar, esse função autocompletar também, sempre me coloca em rascada. O meu celular, ele é aquele que escreve autocorreção, sabe? Então eu escrevo uma coisa, ele vai escrever outra, e eu faço tudo muito rápido, né? Acabo não lendo. Aí, às vezes, eu recebo a pessoa, o que você quis dizer? Tipo, falei nada com nada. Aí, quando eu olho, eu falo, ai, meu Deus, não acredito. Assistente virtual, que é a Alexa, né? Hoje em dia tem diversas inteligência artificial que faz dentro de casa, né? Abre a cortina, tudo integrado. O pré-processamento do PLN, exemplos de técnicas de pré-processamento incluem tokenização, remoção de stop words, sematização, entre outros. Esse a gente decora, tá? Deixa eu até pegar aqui, tem umas coisinhas interessantes para a gente decorar. Eu vou pegar até a apresentação de slides da última aula, que aí a gente que eu consigo ver aqui, né? Ai, caramba. Apertei para fazer de novo. Já estava pronto. Bom, então, tokenização, a gente lembra sempre do token do banco, que é separado número por número, tá? Então, essa tokenização nada mais é do que separar. Você pode pegar água para mim? Você pode pegar água para mim? Ponto de interrogação. É sempre separado. Pinning é aquele que ele pega o radical, né? Sempre o exemplo, menino, menina, ele pega o menin, ele pega sempre o radical, pode ser menino, menina, meninas, meninos, menininho, menininha, meninão, ele pega o radical, né? Ele deixa o afixo da palavra. Lematização, tenho, ele pega o verbo, né? Então, tenho o verbo ter, aqui no exemplo, tenho, tiver, tenhamos, tinha, tem. Então, ele sempre pega o verbo para conceituar. Não só o verbo, tá? Então, ele até dá um exemplo aqui. No texto, ele pega uma palavra ali, chave, gato. Gato, gata, gatos, gatas. Ele pega para ele se localizar. Como passar, vou fazer um mochilão. Quando passar, desculpa, falo, não estou enxergando. Quando passar, vou fazer um mochilão.
Aí o post-tagging, ele separa a estrutura da palavra. Então, ele pega quando, advérbio, passar, verbo, vou, verbo, fazer, verbo, é artigo e mochilão, substantivo. Então, ele separa a estrutura, né, da palavra e corta em etapas. Named in time recognition, não sei o que estou falando aqui, não lembro disso, mas é uma apresentação que fala, eu sou Diego Carvalho, nasci em 12 de outubro de 88, na cidade de Brasília, aos 24 anos tornou-se auditor federal de finanças, então ele pega esse named entity, ele pega as principais palavras, né, e sintetiza. Então, por exemplo, Diego Carvalho, ele sabe que é uma pessoa. 12 de outubro de 88, ele sabe que é uma data. Brasília, ele sabe que é um local. O cargo, auditor, ele sabe, desculpa, auditor, ele sabe que é o cargo. Assim, ele vai sintetizando. Tudo isso é questão de segundos, mas são todas essas tecnologias que a inteligência artificial, ela utiliza para trazer exatamente. Claro, cada uma com o seu, com a sua base, né? Então, por exemplo, o Google Translator, ele tem isso, mas já focado para a tradução. Então, além dele fazer toda essa sintetização, ele ainda tem que fazer a tradução. ChatGPT, ele faz tudo isso para saber exatamente o que você quer e poder te responder, isso assim, em nanosegundos. Beleza, esse já foi. Já está passando por tudo. Bag of Words é aquele saco de palavras, né? Ele joga dentro do saco e dá para fazer várias formatações daquela frase. Então, por exemplo, o cachorro subiu no sofá. O cachorro subiu no sofá é uma, o sofá subiu no cachorro é outra, o cachorro caiu do sofá, ele mistura com outras palavras. O Bag of Words nada mais é do que vetorizar um documento, né, pegar todos ali e ter várias opções. Então, quando você passa isso para a linguagem, a gente sabe também que o computador não entende letras, ele é composto por números. Então, ele tem um código, uma codificação, que cachorro significa 0, sofá é 1, e aí ele vai codificando isso, tá? Representação TF e IDF, ele traz aqui também, tem até aqui, vou ler a apresentação, tinha uma mais fácil de explicar. TF é a frequência do termo e IDF é inverso da frequência do termo. Um vezes o outro, que é igual a relevância, né? Quando um tem muita relevância e quando o outro tem baixa, ou ele tem baixa relevância. Então, ele dá até um exemplo aqui. Pegar aqui, o cachorro subiu no sofá, muita relevância, o cachorro. Depende do ponto de vista. A gente pode estar dando ênfase para o sofá. Então, ele dá a simetria aqui da relevância, tá? Enigrama trata-se de um conjunto de palavras, termos adjacentes em um determinado texto ou fala. Eles podem ser usados para analisar o contexto, o significado de um determinado texto e são normalmente usados para criar recursos para algoritmos, aprendizado de máquina, como classificação de textos e análise de sentimentos. Então, esse enigramas, ele traz um exemplo numa folha qualquer, eu desenho um sol, todo mundo meio que já, não precisa falar, você já pensa no amarelo, né? Então, o enigramas, devido à base que ele traz, ele já automaticamente já responde com o retorno ali daquela frase. Deixa eu ver o que ele mais traz. Continuação. Classificação de textos. Trata-se do processo de atribuir determinado documento de texto como uma frase, parágrafo ou artigo curto. Uma ou mais categoria de classe pré-definida, isto é feito usando um algoritmo, aprendizado de máquina, supervisionado, que são treinados em documentos de textos rotulados. O objetivo é determinar a categoria de um determinado documento de texto, usando essa informação para melhor
para melhorar a precisão das tarefas do processamento de linguagem natural de um sistema. A aplicação comum de classificação de texto incluem análise de sentimento, detecção de spam e categorização de documentos. Então, a classificação de texto nada mais é do que detalhar o assunto, né? O que é importante, a diferença do aprendizado, aquele aprendizado supervisionado, não supervisionado. Beleza, a gente viu isso também. Análise de sentimentos, que é também conhecido como mineração de opinião, trata-se de um processo de busca que busca identificar e extrair opiniões de um texto. Em geral, envolve a classificação de um trecho, um texto, um sentimento positivo, negativo, neutro, para ser usado para detectar opiniões, tá? Então, é aquilo que eu dei o exemplo ainda de aplicativo de entrega, né? Se ele está sentindo ali, como que ele sente que o consumidor está fazendo uso. Modelagem de tópicos latente, essa eu não lembro, a gente viu? Não lembro essa. Trata-se de um tipo de aprendizado de máquina não supervisionado, utilizado para analisar uma coleção de documentos e descobrir o tópico subjacente que estão presentes no texto. O modelo funciona encontrando padrões das palavras usadas nos documentos. Esse padrão para agrupar palavras semelhantes em tópico, modelagem de tópicos latentes para ajudar a identificar tópicos em grandes quantidades de texto, como artigos, notícias. Espera que o computador apareceu uma mensagem aqui. Notícias, cadê? Ixi, me perdi. Para ajudar a identificar tópicos em grande quantidade de texto, como artigos de notícias, postagem de mídia social ou páginas da web, sem intervenção manual. Também pode ser usado para fornecer informações sobre conteúdo semântica dos documentos. Eu não lembro, gente. Não lembro desse tópico latente, não. Essa aqui eu não vou conseguir nem falar, porque eu não lembro dele, eu não lembro da gente ter estudado, não. Vê se passou mais algum aqui que a gente não viu. Semântica vetorial, trata-se de um tipo de análise semântica computacional que usa representação baseada em vetos para palavras. Este método analisa contexto das palavras em uma frase ou um documento para criar vetor numérico de valores com base na co-ocorrência de palavras nesse contexto. Esse vetor numérico ou espaço vetorial é então usado para representar significado das palavras de texto. A semântica vetorial pode ser usada para executar tarefas como assimilar e classificação de palavras, modelagens, tópicos, análise e sentimentos. Tá, esse eu acho que eu lembro. Eu não sei se eu lembro, mas eu não sei se estava ali na. Eu lembro de ter estudado, mas eu não lembro de estar ali. Eu acho que estou achando que esse semântica vetorial, documentos semelhantes tendem a possuir palavras semelhantes. Ah, é aquele que ele identifica, né? Por exemplo, da manga, inclusive, a palavra que ela tem ambiguidade, essa semântica vetorial, ela vê o contexto inteiro para ver onde é aplicado, tá? Beleza? Ah, aqui eu já passei, já para finalizar. Aqui eu já vi. É que como eu imprimo assim, ó, fica difícil de virar. Eu nunca sei se eu tô virando pra cá. CBOW, não lembro de ter visto isso aqui, significa Context to Word. Parte do contexto para descobrir a palavra central. Tá bom, em resumo, é aquilo, ele tem que ver o contexto para ver qual é a palavra central daquela palavra central, extrair, aí tem o stop words, tem toda a semântica, né, que a gente vê, a questão da semântica, gramatical. O Word2Vec, eu lembro da gente ter visto isso, trata-se de uma técnica de aprendizado de máquina que usa redes neurais para aprender as relações entre palavras em um campo, em um corpus de texto,
É usado para gerar representações vetoriais de alta dimensão de palavra que capturam suas próprias semânticas e sintática, podendo ser usado para identificar palavras semelhantes, descobrir as relações entre elas, até gerar novas palavras. Beleza. Aí depois ele traz resumo. Gente, assim, eu particularmente adoro estratégia, assim. Questão de aula é muito particular, né? Ah, gosto desse professor, não gosto desse. Uma questão de didática, mas o material deles, o PDF, cara, não tem igual. É muito bom, vale muito, né? Quem não tem o curso, eu aconselho. Eu não conheço outros, né? Mas o do estratégia, assim, para mim é nota 1000. Então, resumo, ele traz o PLN, tudo que a gente já falou, síntese, semântica, pragmática, pré-processamento, os exemplos, tokenização. Olha que legal que ele traz, ó. Traz toda uma separação, é muito legal. O theming, lemantização, post-tasting, named entity recognition. Não sei se eu tô lendo certo, tá? Representação de texto, bag of words, enegramas, análise de sentimentos, modelagem de tópicos laterais, semântica vetorial, hipótese distributiva, semântica vetorial. Word to Vec, redução e bidimensionalidade. Fechou. É isso aí, estudamos tudo. Aí depois ele traz questões, ó. Gosto muito, 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 muito. Mas, agora eu vou compartilhar o texto, espero não ter travado. Vamos lá. Gente, eu só vou, enquanto compartilha aqui, eu só vou pedir para trazerem uma água para mim, que eu esqueci de pegar. Tô morrendo de sede. Só um minuto. Vou pôr no mudo aqui. Oi, pessoal, desculpa. Beleza? Isso aqui é o PDF que eu só tinha aberto aqui para ver se eu consigo explicar uma coisa. Obrigada. Desculpa, pessoal. Beleza? Agora vamos lá no quiz. Oi, pessoal, desculpa. Bom, ops, coloquei quiz. Não é quiz, é. Cadê? Cadê? Flashcards. Aqui. Será que eu consigo aumentar? Esse é o máximo. Acho que esse é o máximo. O que é o processamento de linguagem natural? PLN nada mais é do que. A gente sempre fala com as nossas palavras, tá? Não tem como bater exatamente o texto, até porque eu nunca li. Mas é o programa de inteligência no qual a máquina tem diretriz para saber interpretar. Não sei, vamos ver. Ramo da inteligência artificial que ajuda computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. Tá certo, né? O PLN é um campo interdisciplinar que combina quais duas áreas principais? Neurolinguística, né? Programação, linguagem neurolinguística, será que é isso? Ciência da computação e linguística. Eu deveria ter meio certo, né? Mas errei. Por que a linguagem natural é difícil para os computadores processarem em comparação com a linguagem de programação? Por conta da ambiguidade, por conta da interpretação, e a linguagem de programação é feita por base de números? Será? Pois a linguagem natural não é estruturada, contendo ambiguidades, nuances e regras complexas. Qual é a função da análise léxica no processamento de linguagem natural? Qual a função da análise léxica no processamento de linguagem natural? Qual a função? Estruturar palavras, será? Estruturar, entender o contexto?
Estudar a morfologia das palavras para identificar suas classes gramaticais. Não falei tão bonito assim, né? Mas tá meio certo também. O estágio do PLN relacionado ao reconhecimento dos sons que compõem as palavras é o som, será que é semântica? Fonologia, eu não posso esquecer. O que é o som? É fono, posso esquecer. Qual estágio do PLN define a estrutura de uma frase com base na relação entre as palavras? Qual estágio que define a estrutura de uma frase com base na relação entre as palavras? Qual estágio? Não sei. Síntese. Análise que associa significado a uma estrutura sintática é a análise, estrutura semântica? Ah. Qual é o objetivo da análise pragmática do PLN? Pragmática? Não lembro. Incluir o texto na análise linguística para determinar o significado mais apropriado. O que é uma árvore de análise sintática? Parse tree. Perse, acho que é Perse tree. Não lembro disso análise. Algoritmo que marca cada palavra com sua classe gramatical e revela a frase construída. Não lembrava disso, não. Qual foi o primeiro chatbot do mundo criado em 64 por Joseph, sei lá o quê? Faço a mínima ideia. Não tá isso no texto, não. Deve estar aqui na apostila. Não terminei de ver a apostila inteira. Elisa. Não fazia a mínima ideia. No ciclo de interação voz-máquina, o que faz a síntese de fala? No ciclo de interação voz-máquina é o que faz a síntese de fala. Ai, como que é o nome daquele de fala? Somatização? Produz artificialmente a fala humana através da tecnologia text-to-speak. Diferencie NLU de NLG no contexto de processamento de linguagem natural. Eu não sei nem o que é NLU, muito menos NLG. NLU foca no entendimento da linguagem, entrada, enquanto o NLG na geração da linguagem, na saída. O que é a análise de sentimentos? Análise de sentimentos é a máquina interpretar o que o operador, a pessoa quis dizer, sei lá, processo de busca, identificar, extrair opiniões, atitudes positivas, negativas e neutras num contexto. Acertei, vai. Qual técnica de PLN é usada para converter fala em texto escrito? Ixi, qual a técnica? Ai, eu acho que eu acabei de falar, né? Mas eu não lembro o que eu acabei de falar. Técnica de... Não vou lembrar. Reconhecimento de fala, transcrição. Nossa, isso é fácil, hein? O que o grafo do conhecimento no contexto de buscadores como o Google? O que é o grafo de do conhecimento no contexto de buscadores como o Google? Não faço a mínima ideia. Banco de dados com bilhões de fatos interconectados sobre pessoas, lugares e coisas. Saberia. No pré-processamento de PLN, o que é a normalização? Pré-processamento, normalização. Processo de remover ruídos e transformar o texto em um formato padronizado e tratável pela máquina. O processo que quebra uma sequência de caracteres em unidades individuais de palavras chama-se tokenização. Lembra do token? Tokenização. Defina a técnica stemming, estematização. Stemming é aquele que pega deixa o sufixo, pega o radical, não é? Redução da palavra no seu radical através da remoção do afixo, prefixo e sufixo.
Acertei. Qual a diferença principal entre stemming e lematização? Qual a diferença para É porque o stemming, ele pega o radical, né? O radical não. É o radical, o sufixo. O menin, a lematização, ele busca o verbo, ele busca a palavra principal. Stemming reduz o radical bruto, enquanto a lematização reduz a forma, base ou canônica, o lema da palavra. Falei certo. Não com essas palavras, porque é impossível falar com essas palavras. Mas falei no contexto certo. Como a técnica de lemantização trata verbos e substantivos. O que ela trata, ela pega. Eu sei que ela pega, mas como ela trata, não sei. Aí ela. Eu não sei. Verbos são reduzidos ao infinitivo e substantivos ao masculino singular. Oi, quase, hein? O que é o stop words? Stop words é quando você. Ai, como que é? Stop words. Se confunde, né? É lematização que tira metade da palavra, o stop words é para a palavra. Ah, stop words, você tira o artigo, o para, de, ele pega essas palavras e joga fora. Palavras de pouco valor semântico, como artigos e preposições que podem ser removidas para reduzir ruídos. O processo de identificar classes gramaticais, verbos, adjetivos em um texto é conhecido como lemantização, post-tagging. Qual é a função do reconhecimento de entidades nomeadas? Reconhecimento, não faço a mínima ideia. Identificar entidades específicas no texto, como nomes de pessoas, datas, organizações. Mas o exemplo que a gente viu lá, que o rapaz morava nasceu em Brasília, tinha nascido em tal data, né? O que é vetorização no processamento de textos? De texto. Vetorização. Vetor. Pegar a palavra mais importante? Representação de palavras ou documentos através de valores numéricos em vetores. Explica o modelo Bag of Words. Aí, se eu sei. Bag of Words. Saco de palavras. Joga tudo lá dentro, mistura, e aí a frase ela pode ser formada de vários contextos. Representação do texto baseada na frequência de ocorrência das palavras, ignorando a ordem e a gramática. Falei no meu formato, mas eu sei o que é isso, acertei. O que significa ciclo TF e DF? Ai, acabei de ver. Indexação. Não, que acabamos de ver. Você aí tá rindo, né? Que você sabe. Como que é? É melhor. Frequência de termo inversa frequência de termo. Qual é o objetivo principal do cálculo TF e DF? É, saber a relevância? Trazer a relevância da palavra? Avaliar a importância de uma palavra em um documento específico, em relação ao conjunto de documentos. É isso aí. Na métrica TF-DF, como TF é calculado, como o TF é calculado? Ah, gente, tá discutindo. Não faço a mínima ideia como ele é calculado. Quantidade do termo, já vi isso na apostila, mas. Olha lá, deveria ter visto, peraí, errei. Quantidade de termo T no documento D, total de termos no documento D. Na métrica TF e DF, como o IDF é calculado? Ah, é fórmula também, não vou saber, já. Opa, peraí, vou mostrar para vocês, né? Porque eu não vou saber das fórmulas. Beleza.
O que é um enigrama no PLN? São as letras que viram números? Uma sequência contínua de N, itens geralmente palavras, e um texto de uma determinada amostra de texto. Bé. Como se chama um enigrama composto por uma sequência de duas palavras? Como se chama um enigrama composto por uma sequência de duas palavras? Também não sei. Bigrama. Óbvio, né? Enigrama, bigrama. Qual a propriedade matemática permite prever a próxima palavra baseando-se apenas na palavra anterior? Ah, esse é o autocorreção? Propriedade de Markov. Não sabia. Nunca ouvi falar nesse cara aí. O que é perplexidade na avaliação de modelos de enigrama? O que é a perplexidade na avaliação de perplexidade é quando ele não faz ideia, ele fica perplexo, ele não sabe o que ele está falando. Métrica de avaliação intrínseca, que representa a probabilidade inversa do conjunto de teste. Esse eu acertei, porque eu só não falei bonito, mas é isso que ele quis dizer, tenho certeza. Qual é a diferença fundamental entre aprendizado supervisionado e não supervisionado? Supervisionado é quando você acompanha, você dá as diretrizes, não supervisionado é quando ele é automático. Supervisionado utiliza dados rotulados por humanos, você dá diretrizes, acertei. Enquanto não supervisionado busca padrões sem rótulos prévios, aí ele fica perdido lá e ele busca qualquer coisa. Essa eu acertei. A classificação de textos é geralmente considerada uma tarefa de aprendizado. Meu, eu não sei, posso me supervisionada. Sabia essa. Quais são as duas etapas principais de um processo de classificação de texto? Interpretação, extração, treinamento do modelo e testes. Saberia também. O que caracteriza a abordagem baseada em regras na classificação de texto? O que caracteriza? O que caracteriza a abordagem baseada em regras na abordagem baseada em regras na classificação de textos? O uso de regras manuais criadas por especialistas para categorizar os documentos. Qual é o principal desafio dos computadores ao lidar com ironia na análise de sentimentos? Ele buga, mas tem um nome. Gente, eu acabei de falar várias vezes isso. Que raiva. Qual é? Ambiguidade? Dificuldades em capturar o sentido oposto que as palavras expressam diretamente no texto. Ele não queria uma palavra. O que é análise de sentimentos em nível de aspecto? Em nível de aspecto é interpretar os sentimentos passado. Análise foca sentimentos sobre características, atendimento de um hotel versus o quarto. Gente, essa daqui também nada a ver, né? Sentença que expressam fatos ou informações neutras são chamadas de sentenças neutras. Objetiva! Por que o uso de gírias e estrangeirismo dificulta a análise de sentimento por máquinas? Pela ambiguidade? Ele não entende? Porque ele não compreende? Porque esses termos mudam frequentemente, podem não estar presentes nos dados de treinamento de algoritmo. Qual é a utilidade da normalização de letras maiúsculas para minúsculas? Tem um nome isso, que ele considera tudo minúscula. Lemantização? Padronizar o vocabulário para que o computador não trate cachorro e cachorro com palavras diferentes. Não era a palavra que ele queria. Ele quer que eles padronizam justamente para não entender que existem duas palavras diferentes, uma cachorro minúsculo e uma cachorro minúsculo. Nossa, tô tomando salada. Na vetorização BOW, o que acontece com a informação sobre a ordem das palavras? Esse é o Bag of Words. Na vetorização Bag of Words, o que acontece com a informação sobre a ordem das palavras? Elas ficam misturadas.
Ela é completamente perdida, pois apenas a contagem das palavras é considerada. Misturados. Gente, vou dar um pontinho aqui para me animar, tá? Com os chatbots modernos costumam ser treinados. Como eles costumam ser treinados? Com as regras criadas, né? Com os seus prompts. Através de machine learning, utilizado gigabytes de conversas reais entre humanos. Inteligência da máquina. Machine learning. Cite uma das aplicações práticas de enigramas em dispositivos móveis. Cite uma aplicação prática de enigramas em dispositivos móveis? Não sei. A função autocompletar ou sugestão de próxima palavra no teclado inteligente. A gente utiliza isso, né? O que é o conjunto de treino em machine learning? É que aqui a gente não está aprendendo machine learning. Machine learning é outra matéria, mas tudo bem. Conjunto de treino em machine learning é treinar a máquina para responder a amostra de base de dados utilizada para ensinar o algoritmo a identificar correções e padrões. O que é o conjunto de testes em machine learning? Conjunto de testes, faço a mínima ideia. Parte dos dados rotulados não visita do treino usada para avaliar o desempenho no modelo final. Na análise de sentimentos, o que é polaridade? Polaridade é quando tem os dois lados. Classificação do sentimento em uma escala que varia de negativo e positivo. Não usei essa palavra, mas é isso, dois lados. A técnica que remove variações de gênero, tempo e grau de palavras para padronização é parte da lematização? Não sei se tem aqui. Normalização de vocabulário. Qual é a principal limitação da abordagem híbrida de classificação? A combinação da complexidade das regras com necessidade de processamento computacional. Em PLN, o que significa extrair informação de dados não estruturados? Dados não estruturados? Não sei. Processar textos livres, e-mails, chats, para obter dados que possam ser organizados em banco de dados. Faltam duas. O termo tokens refere-se a quais elementos em linguística computacional? Gente, nunca ouvi falar. Tokenização, mas tipo, token não sei. Palavras ou símbolos identificados após segmentação de uma sequência de caracteres. Nunca ouvi falar isso na minha vida. Na formulação do TIF, F mais IDF, menos IDF, o que é o logaritmo do cálculo IDF ajuda a fazer? Ele ajuda a não se perder, suavizar o peso nos termos que aparecem com frequência muito variados na base de dados. A última, como o feedback positivo gerado pelo uso dos assistentes virtuais ajuda o PLN? O feedback positivo ajuda ele a funilar e trazer melhor as respostas. Os dados de entrada do usuário servem para treinar melhor continuamento da precisão do sistema. Acertei esse, vai. Entendi. Eu pulei uma, errado. Só fui bem mal, né? Mas vocês viram? Como são pequenas palavras que a gente se perde aqui. Para de compartilhar, falar com vocês, que já acabou. Para compartilhamento. Você vê como são pequenas palavras que a gente se perde? O que eu quero? É que agora já está dando quase uma hora de aula não, né, de bate-papo aqui, mas eu quero depois pegar uma hora e fazer só questões do TEC, tá? Questões de outras provas, eu já tinha até separado aqui, mas não vai dar tempo. Mas eu quero não só nessa questão de... como que chama isso? De quiz, né? Não chama quiz isso, de flashcards. Não só na questão de flashcards, mas de questões de prova mesmo. Quando errar, entender o que errou, a gente se estrutura melhor. Então, no próximo encontro, vai ter só mais um, esse a gente finaliza, né, para fechar o ciclo, a gente fez a revisão aqui, aí no próximo eu não faço revisão nenhuma. É uma hora só de questões, a gente vê quantas a gente vai conseguir fazer. Eu acho que numa média de umas 10, tá? Até porque a gente volta a ver o que errou, então não é só fazer, tá bom? Bom, isso aí, a gente vai ficando por aqui, influência de dados,
Espero que vocês tenham gostado, possa ajudar aí no estudo essa matéria. É uma matéria extremamente importante, fluência de dados, está à tona aí com muita força, né, nos concursos da área fiscal, e possivelmente no da Receita Federal também vai vir com bastante peso, tá bom? Muitíssimo obrigada, e um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.